Bom, então, sejam todos bem-vindos, né? A jornada pré-congresso. Hoje teremos uma mesa especial com 3 pessoas de muito peso para falar de psiquiatria e cinema. Já foram apresentados, terão 30 minutos cada um para apresentar e dar seu recado, e começarei seguindo a ordem com o professor Luiz Nazário. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre Fellini hoje, a partir de um ensaio que eu escrevi para um livro, o Psiquiatria no Cinema. Eu não vou reproduzir aqui o artigo, porque eu acho que seria interessante que as pessoas lessem, né, esse artigo quando sai o livro. Então, eu vou falar mais sobre a minha pesquisa, né, como eu cheguei ao filme, né, e análise do filme. E falar de algumas eventos interessantes relacionados a esse filme. Bom, é um filme que não existe, em primeiro lugar, né? É A Viagem de Giuseppe Mastorna. É um filme que o Fellini tinha planejado fazer, era o sonho da vida dele, era fazer esse filme. E ele começou a pensar nesse filme ainda jovem, assim, a partir de um conto que ele leu em 1938, e um conto do Dino Buzzati, né, que era a morte de um garoto, né, que esse garoto morria e ia para uma dimensão diferente, e depois ele despertava, digamos assim, né, era praticamente um sonho, assim, a morte dele, né, era um sonho. E ele ficou muito impressionado com esse conto, né, ainda jovem, quando ele leu. E mais tarde, nos anos 60, ele, visitando a cidade onde morava o escritor, né, o Buzzati, ele mandou uma mensagem para ele, um telegrama, querendo encontrar com ele, conversar. E aí eles tiveram a ideia de fazer esse filme juntos, né, o escritor, né, o Buzzati, escrevendo o roteiro, né, com o Fellini, né, e eles desenvolvendo, então, uma história parecida um pouco com esse conto. E aí se transformou nesse roteiro de A Viagem de Giuseppe Mastorna. É a história da morte, né, de um personagem, né, que está, é um violinista, ele vai para um concerto, né, a orquestra foi antes dele, ele se atrasou e tal, ele pega um avião para encontrar, né, os colegas, mas esse avião sofre um acidente nos Alpes e todos morrem, né? Só que ele não sabe disso, ele acha que o avião pousou, né, a alma dele, né, acha que ele pousou, e numa cidade muito parecida com Milão, assim, porque ele vê a Catedral de Milão, assim, e passageiros falam, deve ser Milão, olha a Catedral, né, parecido com Milão. Então ele pensa que ele está em Milão. Só que ele começa a encontrar outras pessoas e uma série de acontecimentos bizarros, né, fazem com que ele perceba que tem alguma coisa estranha, né, que ele não está entendendo o que está acontecendo, né. São reações estranhas e personagens exóticos e bem felinianos, né, aquela loucura assim dos filmes do Fellini. Esse filme ele ia fazer logo depois do 8,5 e da Julieta dos Espíritos. E seria eu acho que aí já é mais uma interpretação minha, né? Seria uma continuação dessa série de filmes, assim, dessa trilogia, seria uma trilogia, né? Giuseppe Mastorna seria uma trilogia junto com a Julieta e o 8,5, porque seria uma psicanálise existencial do próprio Fellini e, no caso da Julieta, da esposa dele, né? Só que nessa terceira parte, digamos assim, da trilogia, é mais a perspectiva da morte, assim, do próprio Fellini, né? No 8,5 é mais a vida profissional e sexual, né? No Julieta é a psicanálise existencial da esposa, Julieta Massina, e nesse seria mais o fim da vida dele, que ele imagina, né, a morte. Mas
ocorre uma série de questões em torno do filme, de problemas, né, que vão complicando a produção desse filme. Ele tem esse projeto, né, ele já está escrevendo o roteiro, mas ele tinha uma mania, ele conheceu um paranormal muito famoso na Itália, chamado Gustavo Roll. Eu vou mostrar aqui a figura. Dá para ver? Esse Gustavo Roll, ele fazia uma série de experiências com objetos, né? Ele fazia esses objetos desaparecer de um quarto e aparecer em outro. Ele adivinhava o futuro, previa o futuro das pessoas e tinha uma série de jogos que ele fazia, reunia pessoas na casa dele, um pouco de espírita, né? Ele seria uma espécie de como é que chama? José Rigor, né? Acho que era o nome desse espírita, porque ele fazia operações também, cirurgias, e curava as pessoas. E, enfim, ele era um paranormal, e o Fellini ficou muito impressionado com ele, e ele ia visitar na casa dele, em Torino, e lá ele contava para esse Gustavo Roll o que ele estava fazendo assim no cinema, né? E o Roll dava assim sugestões para ele, e falava: esse filme vai ser um sucesso, esse filme não esquece esse roteiro, né? Trabalha em outra coisa, tal, porque não vai dar certo. Por exemplo, uma dica que ele deu para o Fellini foi quando ele falou sobre o La Nave Va, se chamaria La Nave Va, né? Aí o Roll falou: não, esse nome está faltando alguma coisa. Chama o filme de E La Nave Va. Põe um E antes de La Nave Va. Aí o Fellini colocou E La Nave Va. Então ele seguia, ele acreditava muito nesse Roll, assim, ele foi muito influenciado por ele. E quando ele mostrou, contou a história, né? Aliás, ele entregou o roteiro para o Roll ler, do Giuseppe Mastorna. O Gustavo Roll falou que ele não devia fazer esse filme. Esse filme era perigoso para ele, né? E o Fellini ficou muito impressionado, porque ele disse que esse filme, se ele fizesse, ele morreria, né? E o Fellini ficou com medo, né, de fazer o filme. Só que ele adorava o filme, era o sonho da vida dele, era fazer esse filme. Então aí se criou um dilema, né? Ele queria e não queria fazer o filme, né? Ele achava que se ele fizesse o filme, ele morreria. E o filme poderia matá-lo. Então era um filme que ele queria muito fazer, mas era um filme que poderia matá-lo. Então ele fazia os cenários, ele começou a trabalhar com os figurinos, né? O Dino de Laurentiis era o produtor, né? Que estava produzindo, porque já era um filme que já estava em produção, o roteiro já estava pronto. Aí começou a produção do filme e o Fellini sempre adiava o começo do filme, né, o começo das filmagens. Aí ele falou: não, preciso primeiro fazer todos os cenários, né? Aí o Dino de Laurentiis construiu a Catedral de Milão, né, enorme, um cenário gigantesco, né? Ele tinha criado a Dinotità, que era uma concorrente da Tinotità, e num campo assim mais afastado, né, de Roma, eles construíram assim, uma catedral imensa, tudo de madeira, claro, né, uma cidade cenográfica. E o avião também gigantesco, e para as primeiras sequências, né, do filme. E todos os figurinos seriam em tons de preto e branco, né? O filme seria muito monocromático, assim, com algumas cores, assim, mas seria muito monocromático. E já estava tudo pronto, esse cenário, para começar as filmagens, e o Fellini fica doente, né? Aí ele inventa uma doença somática, né? É internado, e aí as filmagens são interrompidas, né? E os trabalhadores, né? Todo mundo envolvido, assim, fica sem trabalho, e o Dino geralmente perde milhões com essas filmagens interrompidas. Aí os dois brigam, uma série de discussões. Aí retorna depois novamente, né, um novo acordo, né, de produção começa.
Mas aí também ó, a questão do ator, quem é que seria o... Ele pensava que seria o Mastroianni o ideal, assim, né? O ator ideal, mas o Mastroianni estava engajado já em outras coisas, porque a filmagem foi abandonada, ele foi trabalhar em outro filme, em peças de teatro. Aí há intrigas do Fellini contra o Mastroianni, aí o Dino de Laurentiis se impõe um outro ator, o Vittorio Gassman. Aí o Fellini tem pesadelos com o Vittorio Gassman. Ele diz que ele parece um macaco, uma pessoa horrível, não sei o que, ele tem pesadelos. Aí quando o Vittorio Gassman sabe disso, ele processa o Fellini também, o Dino de Laurentiis processa o Fellini, depois sequestra todos os bens da casa dele, né? E para compensar os prejuízos que ele teve. O Fellini fica devendo milhões para o Dino de Laurentiis, depois eles se reencontram, o Dino Laurentiis perdoa o Fellini, voltam de novo a discutir o filme. E, enquanto isso, o Fellini assina o contrato para o Satyricon, né? Aí o Dino de Laurentiis fica enlouquecido com outro produtor, né? E, enfim, há toda uma confusão em torno do filme e que acaba sendo adiado, porque o Fellini ainda deseja realizá-lo, mas ele, como o filme vai ser a morte dele, ele quer que seja o último filme dele, então ele quer realizar assim quando ele estiver bem próximo da morte. Só que quando ele se aproxima da morte, ele não consegue mais a produção, não consegue mais produzir o filme. Né? Ele já, os grandes produtores não investem mais no Fellini. O Fellini tem muitas dificuldades, né, de produzir os últimos filmes dele, são filmes de produção mais modesta, né? Então ele acaba... E esse filme exigiria uma produção gigantesca, uma superprodução, porque ele queria essa dimensão que não é o paraíso, é uma espécie de limbo, né, onde está essa Catedral de Milão. Na verdade, seriam várias praças, e cada grande praça assim, seria uma praça de uma grande cidade. Então, seria como se fossem todas as cidades do mundo ali reunidas. Então, você imagina a quantidade de cenários, né, que seriam precisos construir. E isso seria uma superprodução, assim, que o cinema na época, né, quando já nos anos... final dos anos 70, começo dos anos 80, o cinema italiano já decai muito, né? Porque a grande época do cinema italiano é os anos 60, 70, que você tem assim, as melhores produções de Fellini, Pasolini, Antonioni, Monicelli, Bolognini, né? Montaldo, é uma grande... Zurlini, né? É um surto assim, de filmes maravilhosos, né? Dos anos 70. E já nos anos 80, assim, já não tem mais essas grandes produções italianas, né? Há uma decadência, a televisão invade tudo, e então o cinema italiano decai, e o Fellini, já nos últimos filmes dele, já são filmes menores, né? Entrevista, A Voz da Lua, né? São filmes menores. E ele não consegue, então, realizar o Mastorna. Então, essa é um filme assim que só existe no roteiro, né? Então, no meu ensaio, eu procuro reconstituir o filme, né? A história do filme a partir do roteiro. E eu usei assim, diversas fontes para reconstituir também, né? Todas essas histórias, né? Em torno do filme, né? Eu utilizei claro, o roteiro é o principal, que é esse roteiro foi publicado. E eu não tenho aqui, mas eu também tenho o Dino Buzzati. Depois ele escreveu uma história em quadrinhos, que não é bem uma história em quadrinhos, uma novela gráfica, com imagens que são inspiradas no filme, de certa forma. Inclusive o Fellini, quando ele leu, ele ficou muito bravo com o Buzzati, ele rompeu com o Buzzati por causa disso, porque ele achou que ele queria ainda fazer o filme, né? E o Buzzati já estava publicando uma coisa que ainda pertenceria ao filme, assim, ele ficou muito chateado. Depois há uma entrevista, na verdade, um ensaio do Dario Zanelli, esse livrinho aqui, que é sobre o filme também, são várias conversas que ele teve com o Fellini sobre o filme. Então dá para entender um pouco das intenções do Fellini com esse filme, né, o que ele queria.
Porque o roteiro não é necessariamente o filme, né? O roteiro pode ser modificado durante as filmagens, né? E muitas coisas eu acho que seriam cortadas, outras incluídas, mas de qualquer forma o sentido do filme, né, tem que ser buscado também em outras fontes, né? Então uma delas é essas conversas que ele teve com o Fellini sobre o filme. Esse livro eu não sei onde é que eu comprei, mas tem uma dedicatória do autor. Olha só que interessante. Devo ter comprado em algum sebo e veio com essa dedicatória do autor. Depois tem as biografias. A principal, do meu ponto de vista, a principal é do Túlio Kedzich, não sei exatamente como se pronuncia, que saiu no Brasil. É um livro bem assim, volumoso, e tem um capítulo em que ele trata da produção do filme, né, e dessas questões de processos e brigas e tudo isso. Também eu usei bastante. Praticamente, esse daqui é um livro também do mesmo autor, que é praticamente as mesmas histórias assim, que ele reconta aqui. Esse é italiano. Depois, esse tem algumas entrevistas com o Fellini, da Charlotte Chandler, e tem algumas frases que eu acho que eu usei no meu texto. Assim. Eu vou ler uma delas que eu achei muito boa. Assim. Afinal, ele encontra a estação, mas ou os trens cresceram ou ele encolheu, pois os vagões são da altura de prédios. Tem uma cena no filme, né, em que as almas vão para os seus lugares, né, os seus destinos, digamos assim, porque eles estão num limbo, né? E aí essas almas têm que pegar os trens para chegar seja o paraíso, seja o inferno, enfim. E esses vagões são gigantescos, os vagões do tamanho de prédios, né? Então, todos empacatados. Você imagina a produção desse filme como seria, né? Seria deslumbrante, mas ao mesmo tempo seria quase impossível, né? Um filme assim tão rico, né? Depois tem outra frase que eu achei interessante. Desconfiei que o filme, isso é o Fellini falando, né? Desconfiei que o filme estava prestes a me matar, porque não queria ser rodado. Foram tantos problemas, né, que ele encontrou durante essa filmagem, e brigas, e crises, e doença que ele teve. Ele tinha sempre doenças, né, que impediam ele de filmar, e quando recomeçava. O curioso é que ele fez depois um documentário, durante as filmagens do Satyricon, um documentarista, agora esqueci o nome dele, fez um filme sobre o Mastorna. Na verdade, era sobre o Satírico, mas tinha cenas do Mastorna. E ele convida o Mastroianni para... Era como se ele fosse retomar as filmagens do Mastorna, né? É um fake documentário, né? Um documentário fake. E então ele vai na Dinotitá com o Mastroianni, né? Como se ele fosse filmar uma cena do filme. E lá estão os cenários abandonados. Tal a Catedral de Milão abandonada, tal o avião meio despedaçado ali, abandonado. E aí o Fellini cria uma história do abandono das filmagens, né? Coloca uns hippies ali no gramado, né? Onde está o avião, onde está a catedral, e os hippies transformaram aquela numa cidade, né? Que eles chamam de cidade Mastorna. O nome da cidade seria Mastorna. E aí o Fellini visita, né? Com o Mastroianni, um depósito onde estão as roupas todas, né, os objetos que seriam usados, né? Tem uma sequência, por exemplo, que um homem musculoso, um jovem musculoso, percebe que está morto, ele fica aliviado, né, porque ele não vai ficar mais doente, não vai ficar mais... Não perde o medo de ser mutilado, enfim, de sofrer acidentes e tal, e ele cria uma super energia, assim, que ele se joga do prédio
e se espatifa no chão, porque ele sabe que ele não vai morrer porque ele já está morto, né? Então ele cria um novo esporte, e todo mundo pratica esse esporte. Ah, que legal, tal. Começa todos os mortos, né? Começam a jogar dos prédios, se matarem sem morrer porque já estão mortos. Então o chão fica todo inundado de sangue, tripas saindo e tal, mas eles estão bem. E devia ser uma cena grotesca assim, do Fellini, né? No filme do Fellini. E aí, nesse depósito, onde estão as roupas e tal, também está a cabeça, assim, com o cérebro saindo, assim, um prop, né? Enfim. Nesse documentário, é muito engraçado, né? Porque você vê um pouco do que o filme seria, né? E é deslumbrante, o cenário é deslumbrante, aquele avião seria mesmo uma espécie de continuação do 8,5, né? Acho que o filme teria aquele clima, só que mais mórbido, um pouco mais sinistro, né? E, finalmente, a última fonte que eu usei, que eu acho que é a mais importante, é essa daqui. É um livro pesadíssimo, que são o Livro dos Sonhos, do Fellini. Nesse livro, olha o tamanho dele, é um livro bem pesado, e o Fellini anotava os sonhos dele, e são... Depois que ele começou a fazer psicanálise, né, ele fazia com um psicanalista junguiano, e esse psicanalista fez essa sugestão para ele anotar os sonhos que ele ia tendo. Aí ele anotava, e ele também desenhava os sonhos, né, porque ele era desenhista, então ele acaba desenhando e escrevendo os sonhos que ele tinha à noite. Então, o livro é todo desenhado, né? E esses desenhos, assim, às vezes pornográficos, e não tinha censura, então ele tem, assim, tem pesadelos, assim, que começa a ser quarto inunda de merda. Então é bastante interessante esse livro, né, de se ver os sonhos do Fellini, que às vezes ele tirava algumas ideias desse livro, né, para cenas dos filmes dele. E aqui tem alguns sonhos que ele utiliza no roteiro, né, do Mastorna, e explica um pouco assim também o que ele está pensando, quer, né, fazer com o filme. E tem vários sonhos assim, também com o Fellini, que ele tem, com o Pasolini. É um ensaio que eu estou escrevendo também, depois eu vou publicar, que são os sonhos de Fellini com o Pasolini. Depois que o Pasolini morre e tal. O Pasolini trabalhou com o Fellini no começo dos anos 60, fazendo diálogos dos filmes da Dolce Vita, né, a Doce Vida, e de outro filme, agora eu não lembro, no começo dos anos 60. Depois o Pasolini começou a fazer filmes, porque o Pasolini começou no cinema como roteirista. Ele escreveu roteiro para vários diretores, para o Bolognini, né, para o Strenker, que foi o primeiro, enfim, para vários diretores, e depois ele começou a dirigir em 61. E aí o Pasolini... o Fellini ficou um pouco enciumado, eu acho, né? Se afastou um pouco do Pasolini depois que ele virou cineasta. Mas defendeu o filme do Pasolini, o Desajuste Social, né? Porque ele foi censurado, atacado pela imprensa, tudo, e o Fellini foi um dos que defenderam o filme. Mas a relação dos dois, assim, parece que estremeceu um pouco quando o Pasolini virou cineasta, uma espécie de concorrente, né? Eles eram muito ciumentos, os diretores, né? Tem até um filme que eu acho muito interessante, um documentário,
sobre o Visconti. Era uma Visconti Zeffirelli. O Visconti, o Zeffirelli era um discípulo do Visconti, né? E o Visconti tinha uma rivalidade com o Fellini. Isso era alimentado pela imprensa e tal, mas parece que existiam uns filmes muito grandes assim, entre os dois, e inclusive quando saiu um filme do Fellini, o Zeffirelli atacava, e havia brigas até físicas, né? Uma coisa assim impressionante. E esse filme que fala dessa rivalidade entre os dois é muito divertido. E no final, depois eles se abraçam e tal. Não parecia que não eram tão rivais assim, mas para a imprensa e para as mídias eles faziam esse teatro, né, da rivalidade. Enfim, aconteceu isso também com o Pasolini, né? Essa rivalidade. 5 minutos. Beleza. Não sei se era uma rivalidade cênica ou real, né? Mas havia também essa rivalidade. No final, quando o Pasolini morre, né, o Fellini começa a ter sonhos com ele, né? E sente muita falta dele, tem sonhos eróticos, inclusive, com o Fellini. Então é muito interessante esse livro, né? Revela muito assim, da alma do Fellini e também da produção do Mastorma, né? Como seriam algumas cenas e tal. A gente tem um pouco o roteiro e também os desenhos, né? Então dá para a gente ter um pouco do visual do filme, junto com esse documentário, né? Que tem essas sequências. Enfim, o meu ensaio é uma reconstituição do filme, né? Com essas fontes. Seria interessante ler, né? Para quem quiser conhecer esse filme nunca realizado do Fellini. É isso, basicamente. Muito bem, professor. Muito obrigado. Passei 30 minutos viajando, né? Uma forma de falar com tranquilidade, né? Como o professor João Gabriel sempre diz que quando a pessoa domina o assunto é como se estivesse tomando uma xícara de café. Né? Muito obrigado pelo sonho acabado. Eu que agradeço. Passou rápido, muito né? Bom mesmo. Passou rápido. Muito. Sobre um tema maravilhoso. Né? Vou passar, então, a palavra para o professor Elie Chanier, vai falar de Hitchcock. Minha paixão. Também. Boa noite a todos. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Então, vamos falar de Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, da culpa e da perversão. Estão me ouvindo, né? Então, quem é o Hitchcock? Hitchcock, ele nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1899, e morreu nos Estados Unidos, em Los Angeles, em 1980. A história do cinema, ou a história da carreira do Hitchcock, se confunde até com a história do cinema. Ele começou bem cedo no início do cinema, quando os filmes ainda eram mudos. Hitchcock dirigiu vários filmes mudos e fez no total 59 filmes. Em 1940, ele se radicou nos Estados Unidos, onde passou a trabalhar. Ele ficou conhecido como mestre do suspense. Suspense, como ele mesmo fazia questão de falar, é um gênero bem diferente do mistério. O mistério para ele era mais um jogo intelectual, adivinhar quem matou, não tinha a emoção de um suspense. No suspense, ao contrário, como nos filmes de Hitchcock, o espectador já sabe quem é o assassino, quem é o culpado desde o início, e toda a história cursa se o assassino vai ser pego, se ele vai fugir. O espectador ele participa muito mais emocionalmente da história do que nos filmes ou nas histórias de mistério, né, como as escritas por Agatha Christie. Hitchcock, ele nos Estados Unidos era muito mais valorizado pelo público, ele era um grande sucesso de bilheteria,
mas os críticos norte-americanos achavam que Hitchcock era um cineasta, não era um cineasta, era um diretor de cinema comercial, não era um verdadeiro artista. Nesse filme, que se chamou Hitchcock, tem o Anthony Hopkins no papel do Hitchcock, mostra a história da realização do filme Psicose, que foi o filme mais bem sucedido dele em termos de bilheteria. Hitchcock, até, apesar de esnobado pela crítica americana, chegou a receber 5 indicações para o Oscar, mas não ganhou nenhuma das vezes, perdeu todas. Aí, no final da vida, ele ganhou esse prêmio Irving Thalberg pelo conjunto da obra, que, na verdade, era um prêmio de consolação, né? Uma tentativa de reparar uma injustiça. Se o Hitchcock era esnobado pela crítica americana, na França era o contrário. Ele era considerado um grande artista. Vários dos críticos de cinema, especialmente do Cahiers de Cinema, que depois se tornaram cineastas, achavam Hitchcock um grande artista, um grande cineasta. Entre eles, François Truffaut, que vai ser tema do Rodrigo daqui a pouco, em seguida, que realizou uma série de entrevistas com Hitchcock, produzindo esse livro, tem 2 capas de 2 versões diferentes do mesmo livro, que é uma aula de cinema. O Hitchcock analisa cada um dos seus filmes, criticando os próprios filmes, fazendo comentários sobre cada um dos seus filmes, em ordem cronológica, com muitas perguntas feitas já pelo cineasta e ex-jornalista François Truffaut. Existem várias eleições para os melhores filmes de todos os tempos, onde votam cineastas, críticos, pessoas da indústria cinematográfica. E a mais importante dessas eleições é do Instituto Britânico do Filme. Em 1952, na primeira votação, Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, ganhou. E a partir de 1962, ganhou o Cidadão Kane, do Orson Welles. Os resultados são publicados nessa revista, Sight and Sound. O Cidadão Kane ganhou em 1962, depois 72, 82, 92, 2002, até que em 2012, Um Corpo que Cai, do Hitchcock, é eleito como o melhor filme de todos os tempos. E atualmente, nessa votação, como eu falei, a mais importante de todas, está em vigor, é o número 1 da lista. Deve ter uma eleição ano que vem, em 2022. Hitchcock, além de mestre de suspense, seria, para mim, vou defender essa ideia, o mestre da culpa. Por quê? Como é que é a trama típica dos filmes do Hitchcock? O melhor exemplo é do Intriga Internacional, com Cary Grant. É muito típico, né, dessa trama que é muito característica que é do Hitchcock, que aparece, que é central nos principais filmes dele. Existe uma pessoa que falsamente foi acusada de um crime. Aquela pessoa, na verdade, é inocente, não cometeu o crime, mas a polícia acredita que ele é o assassino, é o criminoso. Aí esse falso culpado ele tem que fugir da polícia e ir em busca do verdadeiro culpado para tentar se inocentar. Aí quase sempre nos filmes do Hitchcock o final é feliz, esse protagonista ele é inocentado e o verdadeiro criminoso acaba morto ou indo para a cadeia. Um outro bom exemplo dessa trama é O Homem Errado, do Hitchcock, né? Que é quase que um documentário, um filme até com pouca emoção. É um relato de um caso real, com o Henry Fonda, também de um indivíduo que foi confundido com um ladrão de lojas, vai para a cadeia, sofre terrivelmente, a esposa cai em depressão, aí só no final se descobre o verdadeiro culpado e ele sai da cadeia, o personagem do Henry Fonda, e é finalmente inocentado. Entrando um pouco na vida do Hitchcock, tem um evento de quando ele era criança, tinha 4, 5 anos, ou 5 anos, por aí. Nessa foto ele está mais novinho, né? Mas o evento foi quando o Hitchcock já tinha 4 ou 5 anos. Aí o Hitchcock tinha cometido alguma pequena travessura,
Aí o pai o levou a uma delegacia de polícia, onde ele ficou trancado por 5 a 10 minutos. Imagine uma criança abandonada pelo pai, num lugar estranho, pior ainda, provavelmente lá no meio de criminosos, atrás das grades, literalmente, durante 5, 10 minutos. E o pai o deixou lá na delegacia com um bilhete, que depois o delegado leu para ele. No bilhete estava escrito: veja o que se faz com os meninos maus. Hitchcock não se lembrava, já era um cineasta, né, consagrado, não se lembrava do que exatamente ele tinha feito, mas ele conta essa história como um grande trauma da infância dele. E não por acaso, nos filmes do Hitchcock, a polícia quase sempre é incompetente, quase sempre vai atrás de uma pessoa que, na verdade, é inocente. E o Hitchcock dizia que ficou tão traumatizado que ele morria de medo da polícia, tanto que jamais teria tirado uma carteira de motorista. Tem essa cena no Psicose, né, o filme de maior bilheteria dele, em que a personagem feita pela Janet Leigh roubou o dinheiro do patrão, aí se manda, foge, tá com o dinheiro dentro do carro, aí acaba dormindo no meio da estrada e ela é abordada por um policial, que na verdade estava preocupado com ela, não sabia, não estava procurando a ladra, bate no vidro do carro, e a imagem desse policial, com óculos escuros, ocupa praticamente a tela inteira, é uma imagem assustadora para ela, e o que é mostrado para o espectador, ilustrando bem essa questão do medo da polícia. Por acaso, foi no Facebook que eu encontrei a carteira de motorista do Hitchcock. Ele dizia que nunca tinha tirado, mas tirou, mas talvez ele nunca tenha dirigido. Talvez tenha usado a carteira como, já está idoso aqui na foto, né? Só como um documento de identidade, que era, no Brasil agora ficou mais comum, mas há muito tempo nos Estados Unidos, carteira de motorista já era usada como documento de identidade. O Hitchcock, embora fosse inglês, um país predominantemente protestante, era de uma família católica. Ele era católico e foi educado numa escola católica jesuíta, onde havia castigos corporais, onde se apanhava de palmatória. Em alguns filmes, o Hitchcock parece expressar uma mágoa em relação à Igreja Católica. Por exemplo, nesse A Tortura do Silêncio, com Montgomery Clift, o Montgomery Clift faz o papel de um padre ao qual um assassino confessa o crime e, por ironia do destino, o próprio padre é acusado desse crime. Só que ele não pode contar para ninguém quem é o verdadeiro criminoso, porque ele soube disso por meio do sagrado sacramento, pelo sacramento da confissão. E no Trama Macabra, que é o último filme do Hitchcock, há uma cena em que um bispo, no meio de uma celebração, uma missa grandiosa, é sequestrado. O que muitos observadores críticos viram como uma vingança do Hitchcock contra a Igreja Católica. Uma explicação possível para o sucesso dos filmes do Hitchcock é que os filmes dele trariam um alívio das nossas culpas, da culpa do espectador. A religião, especialmente a católica, nos ensina que todos nós somos pecadores, a gente mal nasceu e já herdou o pecado original de Adão e Eva. E Freud fala no superego, né, nessa instância psíquica que monitora nossos comportamentos, se são certos, se são errados, e mais do que os nossos comportamentos, chega a monitorar os nossos pensamentos e desejos inconscientes. O tempo todo o superego nos monitora, nos acusa e nos condena e nos pune, com sentimentos de culpa, com ansiedade. Nos filmes do Hitchcock, o cineasta produz uma grande identificação nossa, da plateia, com o personagem principal, com o protagonista. Porque o protagonista, num filme típico do Hitchcock, ele não é um super-herói, não tem poderes paranormais, é uma pessoa comum que deu o maior azar de ser confundida com um criminoso, com um espião internacional, é falsamente acusado de um crime que não cometeu, mas ele é uma pessoa comum, tem família, tem contas para pagar, não é um espião, não é um detetive, não é um super-herói, o que facilita a nossa identificação com ele.
Então, nós sofremos com a perseguição que o personagem está sofrendo. E no final do filme, quando esse protagonista é inocentado, nós, a plateia, também nos sentimos inocentados, né? Nós nos sentimos redimidos dos nossos pecados, nos sentimos purificados. Daí, talvez, em parte, não tudo, é claro, o grande prazer que temos nos filmes do Hitchcock. Saímos mais puros da sala de cinema. Além de o mestre do suspense, além de o mestre da culpa, eu vou defender que o Hitchcock era o mestre da perversão. Vamos mostrar o enredo principal de alguns dos principais filmes dele. O François Truffaut, sobre o qual eu já falei, comenta sobre como Hitchcock filmava cenas de violência, de assassinato, como se fossem cenas de amor e vice-versa. Filmava cenas de amor como se fossem cenas de violência, de assassinato, de crime. O dono desse ponto, talvez seja o principal biógrafo do Hitchcock, também vê claramente na obra do cineasta essa relação entre sexo e morte, sexo e assassinato. Janela Indiscreta, um filme do Hitchcock de 1954. É a história de um jornalista, um fotógrafo, que quebrou a perna e fica confinado no quarto. E, embora a noiva dele seja Grace Kelly, no auge da beleza, ele não dá a menor pelota para Grace Kelly. Ele fica o tempo todo olhando os vizinhos. Usa aqui a câmera, né, com foco para apanhar. Então vê uma mocinha seminua para os padrões da época dançando, vê um casal de recém-casados em lua de mel, indo fazer sexo pela primeira vez, uma solteirona que sempre espera alguém chegar e nunca chega, solitária, um casal que está sempre brigando, depois a gente vai saber que o marido acabou matando a mulher, mas em todas as janelas tem alguma coisa envolvendo sexo, violência em algumas delas, e o personagem de James Stewart o tempo todo olhando os vizinhos, em vez de olhar e fazer outras coisas com a noiva dele, Grace Kelly, apaixonadíssima por ele. Psicose, filme de maior bilheteria do Hitchcock. É a história do Norman Bates, que administra um hotel, quase não recebe hóspedes, porque a estrada mudou de lugar, e ele costuma matar as mocinhas que se hospedam lá. Vai matar, inclusive, a personagem da Janet Leigh, que havia roubado o patrão. Né? E mata uma das mais famosas cenas de chuveiro do cinema, a cena de chuveiro, em que ele, vestido como se fosse a mãe, mata com uma faca no banheiro, quando ela está tomando banho, a Janet Leigh. Antes, ele já tinha matado a própria mãe e o namorado da mãe e empalhado o corpo da mãe. Frenesi, um dos últimos filmes dele, que até ele faz na Inglaterra, é o único filme que ele faz na Inglaterra depois que se radicou nos Estados Unidos, em que a história principal é de um assassino que matava só mulheres e usando sempre uma gravata, era o assassino da gravata. Assim como a faca do Psicose, a gravata é aqui um outro símbolo fálico. Um Corpo que Cai, o melhor filme de todos os tempos desde 2012. É a história de James Stewart de novo, é um ex-policial que sofre de agrofobia e é contratado por um ex-colega de faculdade para seguir a esposa dele, que estava com um comportamento estranho. Ele segue e se apaixona pela personagem da Kim Novak, quem não se apaixonaria por ela, e ela realmente tem um comportamento estranho e acaba cometendo suicídio. E ele se sente culpado pela morte dela, porque ele não consegue segui-la até o alto da torre, de onde ela se joga, e depois ele encontra na rua uma mulher muito parecida com ela. E ele resolve transformar essa nova mulher na outra, na que morreu. Manda ela pintar o cabelo, usa roupas iguaizinhas, compra roupas iguaizinhas que a primeira usava, depois o penteado tem que ser tudo igual. Ele quer ressuscitar aquela morta. Um comentário do Hitchcock sobre a história do filme. A vontade que anima aquele homem, né, o personagem de James Stewart, de recriar uma imagem sexual impossível. Para dizer as coisas simplesmente, aquele homem quer dormir com uma morta é pura necrofilia.
Mas será que tem... Muitas pessoas dizem, né, que esse personagem do James Stewart, que se chama Score, seria o próprio Hitchcock, que teria muitas coisas do Hitchcock. De fato, o Hitchcock queria a Grace Kelly nesse filme, que era amiga dele, mas já tinha abandonado o cinema e se tornou a Princesa de Mônaco. E ela tinha chance até de voltar ao cinema, mas acabou não voltando. O Hitchcock resolve, então, chamar a Vera Miles, que engravida e deixa de fazer o filme. O Hitchcock ficou pau da vida com ela, como é que ela prefere ter um filho a ser estrela de um filme meu. Aqui Novak se torna a terceira opção, e é quem faz o filme. Então, como na história do filme, No Corpo que Cai, é uma mulher substituindo a outra. Uma mulher sendo transformada na outra. O Donald Spoto, comentando sobre o filme, né, esse biógrafo do Hitchcock, sobre o comportamento do Hitchcock nas filmagens, como ele transformava fisicamente suas atrizes, né? Todas ficavam loiras, como ele controlava a aparência delas, não só a cor do cabelo, mas as roupas que elas usavam, os sapatos, maquiagem, tudo passava pelo Hitchcock. Marnie, Confissões de Maladra, é a história de uma maladra feita para Tip Hadley, que ela muda de emprego e rouba cada um dos seus patrões, aí vai para outro lugar, rouba de novo, e ela é pega em flagrante pelo personagem do Sean Connery, que diz para ela, ou você se casa comigo ou você vai para a cadeia. Só que a Tip Hadley é totalmente frígida, não quer nada com homem nenhum, nem com o 007, né? Sean Connery já era o 007. E ela é literalmente deflorada, estuprada praticamente na lua de mel, que ela acaba aceitando se casar com ele, para não ir para a cadeia, e ela tenta o suicídio logo em seguida. Comentário do Hitchcock sobre o filme. Gostava, sobretudo, da ideia de mostrar um amor fetichista. Um homem quer dormir com uma ladra porque ela é ladra, como outros têm vontade de dormir com uma chinesa ou com uma mulher negra. Para falar cruamente, teria sido preciso mostrar Sean Connery surpreendendo a ladra diante do cofre forte e tendo vontade de saltar em cima e de violá-la imediatamente. E essa foto durante as filmagens. Será que tem muita coisa desse personagem do Sean Connery, que se chamava Mark, no Hitchcock? Voltando a falar do Hitchcock, ele era muito insatisfeito com a própria aparência. Muito gordinho, adorava comer, adorava a comida da esposa, que o ajudava nos roteiros, participava diretamente da produção do filme. Mas mesmo se envergonhando da própria aparência, ele se mostrava muito fisicamente. No marketing dos filmes, de Esquema para Matar, no Psicose, Os Pássaros, e fazendo pontas, né? Depois de um dos primeiros filmes dele, ele passou a aparecer em cada um dos filmes, fazendo uma pontinha sem falar nada, mostrar muito rapidamente, senão não vai dar tempo. Ele está em cada uma dessas cenas dos filmes dele. Mais jovem, mais velho. Interessante, essa que é do último filme dele, Trama Macabra, e aparece só a silhueta dele, como se já estivesse se despedindo, indo embora. E uma curiosidade, no dia seguinte à morte dele, no Jornal do Brasil, que já não existe mais, pelo menos impresso, sai uma charge do Chico Caruso, que está no Globo, mas na época era do Jornal do Brasil, com o Hitchcock fazendo uma ponta no próprio enterro, né? Aqui a Rainha Elizabeth, que ainda está viva, o esposo dela, que já morreu recentemente, Margaret Thatcher, primeira-ministra da época, os Beatles, e naquele ano o John Lennon iria morrer, no mesmo ano que o Hitchcock morreu, em 1980, e aqui o Hitchcock fazendo uma pontinha no próprio enterro. O Hitchcock, além de muito satisfeito com a aparência dele, ele parecia ser muito tímido, tinha poucos amigos, não ia às festas, às badalações de Hollywood. Ele se casou aos 25 anos com a esposa, agora me deu um branco o nome dela. Ele dizia ter se casado virgem, o que era uma coisa assim extraordinária, ainda mais no meio do cinema. Ele dizia ser impotente e que só tinha tido uma relação sexual com a esposa.
pode ter sido uma brincadeira dele, né? Pelo menos uma relação sexual ele teve porque eles tiveram uma filha, a Patricia Hitchcock, que faz papéis pequenos em 3 filmes dele. Ele se vestia de forma de uma maneira muito formal durante as filmagens, terno e gravata, mas ele tinha um comportamento estranho de, durante as filmagens, dizer obscenidades nos ouvidos das atrizes. Eram coisas assim meio bobas, como se fosse adolescente, uma coisa bem tola. Algumas atrizes encaravam bem, outras achavam estranho, outras se sentiam até agredidas, mas ele tinha esse hábito. E uma história especial na vida dele, na relação com as atrizes dele, que trabalharam nos filmes dele, foi a que ele vivenciou com a Tippi Hedren, a atriz principal do Marnie e dos Pássaros. Uma história que é mostrada nesse filme, produzido para a HBO, A Garota, no Brasil, que se baseia nesse filme, lançado aqui no Brasil, Fascinado pela Beleza, de autoria do Dono Spoto, como eu falei, é um dos principais biógrafos dele. Hitchcock dirigiu algumas das mulheres mais lindas do século XX, né? Ingrid Bergman, Grace Kelly, Joan Fontaine, Eva Maricente, Kim Novak, Doris Day. Comentário dele sobre as atrizes e sobre especialmente as louras, né, que ele filmava. As louras são as melhores vítimas. Elas são como a neve virgem que evidencia as pegadas de sangue. Tippi Hedren, ele descobriu, mais do que ele descobriu, ele criou. Ele queria criar, mais do que descobrir, uma nova Grace Kelly, que já tinha abandonado o cinema. Ele e a esposa viram num comercial de televisão de geladeira a Tippi Hedren, que não era nem atriz, e os dois decidiram, essa vai ser a nova Grace Kelly. E transformaram Pássaros. Só que com a Tippi Hedren, Hitchcock tinha um comportamento ainda mais controlador, mais obsessivo do que ele teve com as outras atrizes. Não só durante as filmagens havia o controle da aparência, mas ele tentava controlar a vida da Tippi Hedren. Com quem ela se relacionava, os amigos, o que ela comia, o que ela vestia, o que ela bebia. E, segundo a Tippi Hedren, o Hitchcock teria assediado sexualmente durante as filmagens de Os Pássaros. E como ela disse não, numa cena em que só haveria pássaros mecânicos, pássaros de verdade foram lançados contra ela, e ela, inclusive, foi ferida nos olhos, chegou a deixar as filmagens, acabou voltando e terminou o filme. E, segundo ela, o Hitchcock teria ameaçado destruir a carreira dela. O primeiro contrato dela com o Hitchcock, o primeiro contrato dela no cinema, tinha duração de 7 anos, então o Hitchcock tinha um controle total, ela só poderia fazer filmes com outras pessoas depois de 7 anos, e 7 anos para uma mulher... minutos. Obrigado. É um tempo muito longo, ainda mais porque ela não era assim tão talentosa, se tornou estrela, só de filmes do Hitchcock, basicamente pela beleza. Ela até depois o Hitchcock chega a cedê-la por Charles Chaplin. Ela faz um papel pequeno na Condessa de Hong Kong, um filme com Marlon Brando e a Sophia Loren. Ela faz um papel aqui, o nomezinho dela pequeno, como a ex-noiva do personagem do Marlon Brando. E a Tippi Hedren vai ter uma filha chamada Melanie Griffith, que é atriz, que foi até casada com meu Deus. Fez um monte de filmes do Almodóvar. Esqueci agora. Antônio Bandeiras? Então, Antônio Bandeiras. Obrigado, Rodrigo. Antônio Bandeiras. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome da esposa do Hitchcock. Alma. Ara Review, depois Alma Hitchcock. Então, a Tippi Hedren, a Tippi Hedren foi sogra do Antônio Bandeiras. A Tippi Hedren só fez essa denúncia do Hitchcock quando o Hitchcock já tinha morrido. E a gente vê em vários DVDs do Hitchcock extras, ela falando super bem do Hitchcock. Hitchcock não teve chance de se defender. Mas ela depois faz essa denúncia, nunca sabemos realmente o que aconteceu. Mas a gente pode especular. Hitchcock era um grande neurótico, com complexo de culpa, uma pessoa medrosa que, para lidar melhor com medo, filmava o medo, causava medo na plateia. Ou era um perverso, cruel, um abusador de atrizes. Gente, na verdade, não tem nada a ver com a vida pessoal dele.
o que importa, pelo menos para mim, como fã de cinema, como fã do Hitchcock, porque ele era um gênio, produziu alguns dos maiores filmes da história do cinema, é o meu cineasta favorito. E, para terminar, vou mostrar uma ceninha de 30 segundos, a cena final de Intriga Internacional, que, só para explicar qual é a cena, tem uma perseguição no alto de uma montanha, né, dos Montes Rushmore, onde estão esculpidas as caras dos presidentes americanos, e é com Cary Grant, é uma recente, estão fugindo dos espiões estrangeiros, aí empurram lá a personagem da Eva mais recente para cair, ela está quase caindo, se pendurando lá, vai o Cary Grant e a puxa para salvá-la. Vamos ver rapidamente essa cena. Como vocês viram, corta, né, dos Montes Rushmore para o vagão de um trem, onde ele a puxa também. Ele a chama pelo senhora Thornhill, que é o sobrenome dele, então fica claro que eles se casaram e estão em lua de mel. Em seguida, corta para o trem entrando no túnel, o que, para mim, seria a maior cena de sexo implícito da história do cinema. Eu vi esse filme adolescente, eu era um adolescente puro, inocente, não conseguia entender isso, da sexo implícito, mas depois de rever o filme dezenas de vezes, semana passada, finalmente, eu entendi essa cena final. Deixo aqui meus contatos. Obrigado a todos pela atenção. Daqui a pouquinho a gente vai ter um tempo para debate. Obrigado. Muito bem, professor Henrique. Show! Maravilha de conferência. Realmente eu também viajei, aprendi, nem aprendi, né? Foi uma coisa vivida com a sua apresentação. Foi viva. Uma maravilha. Muito obrigado. Obrigado. E agora vou passar a palavra para o Rodrigo Huguet, amicíssimo nosso, né? Que vai falar de Truffaut. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os colegas tão ilustres, né? O professor Luiz, o professor Eli, e com o professor Sérgio, né? Um grande mestre e um amigo muito querido. Muitos amigos aqui assistindo com a gente também. Então, prazer estar aqui com vocês e falando de um cineasta que tanto me toca o coração como o Truffaut. Então, eu vou falar um pouco sobre a vida dele, sobre como que a vida dele se reflete na obra dele, sobre alguns de seus filmes. Os filmes foram selecionados pela importância e pelo acesso. Eu sou um grande órfão das locadoras, né? Então, com o fim das locadoras, eu fiquei com muita dificuldade para achar os filmes desses cineastas que eu gosto. O Truffaut, ele nasceu em 1932, François Roland, e ele teve um início de vida muito difícil. Ele foi filho ilegítimo, a mãe dele muito nova, tinha em torno de 20 anos, em uma família conservadora. Então, foi uma grande vergonha para ela ter tido esse filho ilegítimo. O pai sumiu. Então, ele era criado assim, pela babá, com maus tratos, e está ficando muito largada. Com 3 anos, a avó acabou acolhendo. E a avó foi uma influência importante, ensinou ele o gosto pelas artes, né? A avó era pianista, até que ela faleceu aos 10 anos, e a mãe o levou para casa de novo. Aí ele foi criado pela mãe e pelo pai adotivo, assumiu o nome do pai adotivo, que era Truffaut, mas eles tratavam ele meio como um estorvo, né? Ele não era uma casa de muito afeto. E ele começou a ter um comportamento errático, né? Um comportamento de fazer pequenos furtos, ele fugia da aula, matava a aula para ir para o cinema, né? E até que, aos 14 anos, ele saiu da escola, e aos 15 anos ele montou um cineclube. Com isso, ele chamou a atenção do André Bazin, que era um crítico importante da época,
e fez uma amizade e tomou o Truffaut sobre sua tutela. O Truffaut acabou sendo entregue pelo padrasto para a polícia. Os pais falaram que não estavam dando mais conta dele, levaram ele para a polícia, ele ficou no reformatório e foi retirado pelo André Bazin, que o acolheu. Ele chegou a morar com o André Bazin. E o André Bazin fundou a revista Cahiers du Cinéma, que é uma revista mítica, né, de referência do cinema mundial. E o Truffaut foi trabalhar nela e tinha grandes críticos lá, que viraram grandes, né, cineastas, o Godard, o Claude Chabrol, o Eric Rohmer, Rivette. E o Truffaut, ele criou o conceito da politique des auteurs, política dos autores. Ele fazia uma crítica ao cinema até então, e defendia que o cinema devia ser uma arte autoral, devia traduzir a visão do mundo do diretor, como as outras artes, como a literatura, como, né, as artes plásticas. E as pessoas criticavam, né? Por que você não produz também, então, em vez de só de falar? Ele começou a produzir. Fez um curta-metragem, Os Pivetes, e seu primeiro longa-metragem, que eu vou falar daqui a pouco, Os Incompreendidos, foi um grande sucesso, ganhou a Palma de Ouro de melhor diretor em Cannes, um filme altamente autobiográfico, e foi um dos filmes do início da Nouvelle Vague, quer dizer, a nova onda em francês, que é um movimento do cinema francês, que visava ter um cinema mais autêntico, mais autoral e mostrando mais a vida real, sem tantos artifícios. Parecido com outros movimentos, né, o professor Luiz me corrija se eu estiver errado, mas parecido com outros movimentos, como o neorrealismo italiano, como o cinema novo brasileiro. Ele fez 26 filmes e morreu novo, infelizmente, em 84, de um tumor no cérebro, com 50 e poucos anos. Então, esse é um curta-metragem, vocês encontram ele no Telecine, Os Pivetes, que foi exibido em algumas ocasiões, previamente aos Incompreendidos, e é um filme muito agradável. Foi o primeiro filme da Bernadette Lafont, que depois se tornou atriz de sucesso também. E é um filme muito agradável sobre o fascínio desses meninos, esses pivetes, pela irmã mais velha de um colega deles. Então, ela circulava pela cidade de bicicleta, né, linda, assim, Truffaut filmava ela assim, com muito enlevo, e eles ficavam fascinados, iam atrás dela, perseguiam. E ela, quando começou a namorar, eles começaram a querer melar o namoro dela e querer atrapalhar de uma forma infantil, né? Então, quando ela ia com o namorado para o cinema, eles iam e ficavam mexendo com eles, gritando, quando eles iam para algum lugar isolado namorar, eles iam e ficavam, né, atrapalhando. Até que o namorado é levado para a guerra e a história acaba terminando tragicamente. Então, é um filme que representa muito bem as ilusões da infância e o fim súbito da inocência, né? E também, eu acho que fala um pouco sobre misoginia, né? Os meninos, como não podiam tê-la, eles acabaram agredindo ela e perseguindo ela, o namorado. Já que não era deles, não podia ser de ninguém. Os Incompreendidos, assim, se vocês forem ver um filme do Truffaut, Os Incompreendidos é o grande clássico dele, é um filme bastante autobiográfico. Inclusive, é muito interessante que esse personagem, o protagonista do filme, esse menino, o Antônio Doinel, interpretado pelo Jean-Pierre Léaud, o Truffaut o acompanha com vários filmes durante toda a sua vida. Então, depois desse filme, ele faz mais um curto e mais 3 filmes com esse personagem, e sempre com o mesmo ator. É uma das grandes sequências assim, da história do cinema. E é um personagem que lembra muito o Truffaut, né? Também era um menino que era um filho ilegítimo, que era criado pela mãe e pelo padrasto, também era ignorado pelos pais, era deixado para um canto. Na escola era tido como menino problema, era meio que uma profecia que se autoconfirma, né? Ele era tido como menino que não ia dar em nada, que era problemático, e também tudo que ele tentava fazer as pessoas criticavam. Ele acabava introjetando, acabava acreditando que era assim mesmo e não se dispunha ele até tentava, às vezes, ter algum sucesso, mas sempre era frustrado. Também começou a fugir da escola, fazer pequenos delitos, né, matava aula para ir no cinema. E mesmo fazendo pequenos delitos, assim, ele era sempre muito infantil. Você via que não era uma criança ruim. Ele era honesto, ele não era cruel com os outros, ele não fazia maldades. Uma ocasião, andando pela cidade, ele encontrou a mãe com a amante.
E a mãe, você vê claramente que a mãe o viu, mas a mãe fingiu que não viu, ele fingiu que não a viu também, e nenhum dos dois fala sobre isso nunca, mas o relacionamento deles fica com essa barreira entre eles, que os dois sabem que ele sabe disso. Depois disso, ele foge de casa, passa uma noite na rua, e depois disso a mãe tenta ajudá-lo mais, ela tenta incentivar que ele escreva. Ele gostava muito do Balzac, ele tinha um altar em casa para o Balzac, como o Truffaut, que gostava muito do Balzac também. A mãe incentiva, ele tenta fazer uma redação para a escola, só que aí o professor o critica muito porque achou que ele plagiou o Balzac na redação. Mas você vê que não é por maldade, foi uma coisa inocente. Ele começa a fazer pequenos furtos, ele furta uma máquina de escrever da empresa do pai adotivo. E depois não consegue vender essa máquina, né? Um furto desajeitado, ele furta uma coisa que não tem valor, e ele é tão bonzinho, coitado, que ele tenta devolver a máquina de escrever. Aí, quando ele tenta devolver, ele é pego. É pego e o pai adotivo manda para o reformatório, e do reformatório ele acaba indo para o... ele acaba ficando no reformatório. Então, o filme todo, você fica torcendo para aparecer alguém na vida dele, como apareceu o André Bazin na vida do Truffaut, né, para dar uma mão para ele, enxergar e falar assim, né, você tem potencial, você é um menino bom, acredito em você, só que não aparece. E no final tem uma das cenas mais emblemáticas do cinema da Nouvelle Vague, que é ele foge do reformatório e a câmera congela no rosto dele na praia, olhando para o futuro. Então, ele é um rapaz que ele não tem dinheiro, ele fugiu da escola, não tem família, não tem nada. Mas ele tem um futuro. Ele tem a coragem de enfrentar o futuro, ele tem a disposição dele, está aberto para o que o futuro vai aguardar. E o futuro do Truffaut vai ser, né, nos presentear com essa carreira, com esses 26 filmes, e o futuro do Antônio Doinel nós vamos conhecer nos próximos filmes. Julie Jean também é um grande clássico, tem no Telecine. A tradução em português, o título em português é Uma Mulher para Dois. Então, Julie e Jean são dois amigos, né, na Paris do início do século XX. Julie é um alemão muito tímido, suave, Jean é um francês mais seguro, carismático. E eles são muito amigos, dividem tudo, eles vivem na boemia, não tem um trabalho, não tem grandes responsabilidades. Eles têm uma relação quase que parece de casal. Fazem tudo juntos, eles até dividem as mesmas mulheres às vezes, até que eles conhecem a Catherine, que é a personagem da Jeanne Moreau. E a Catherine logo chega com muita personalidade, mostra que vai ser uma mulher diferente na vida deles, começa a se relacionar com o Júlio, e o Júlio fala com o Jean, essa é diferente, essa eu não quero que você se envolva com ela não. E ela logo mostra que é uma deles, assim, na primeira vez que ela conhece o Jean, ela sai com eles vestida de homem, com bigode, para mostrar que ela não é, né, não é menos, que ela é um deles, ela é um da turma. Aí eles vão apostar a corrida, que é essa cena da foto, e na corrida ela sai na frente, faz questão de chegar na frente para mostrar que ela tem protagonismo. E já mostra desde o início, tem um temperamento forte, impulsivo. Tem uma cena no início que eles estão saindo de um teatro e o Júlio está fazendo os comentários machistas sobre o teatro, acho que eles foram ver A Casa de Bonecas, do Ibsen. Ele faz os comentários bobos, machistas, misóginos, e a Catherine pula na margem do Sena, dentro do Sena, para mostrar que era contra isso, né? Então ela já mostra o quanto que ela era impulsiva e quanto que ela não tolerava não ser o centro das atenções, né? Que ali ele estava dando atenção só para o Jean, estava conversando com ela. Tem essa música que ela canta no filme, que é muito linda, assim, a Jeanne Moreau canta muito bem, tem um disco com essa música, se vocês colocarem no YouTube, vocês vão encontrar, Le Tourbillon de la Vie, com a Jeanne Moreau, em Julie Jean. Ela fala, a gente se conhece, a gente se desconhece, a gente se perde de vista, a gente se reencontra, a gente se desencontra e a gente se aquece. Não sei se é exatamente, não estou conseguindo ver aqui na tela direito, mas o que ela quer dizer assim, é que o amor, a vida é cheia de encontros, de desencontros, de traições, é suja, né? O amor do Truffaut não é aquele amor bonitinho que a gente vê nas comédias românticas americanas, esse amor confuso, sujo, cheio de idas e vindas, e mais bonito por causa disso. Então vem a guerra, com a guerra os amigos se separam, e Truffaut faz um grande protesto contra a guerra aí, né? Uma cena muito bonita em que eles vão estar em lados opostos na Primeira Guerra Mundial, né? Um do lado dos franceses, outro do lado dos alemães,
E eles falam que morriam de medo, né, na guerra, de atirar e acertar o amigo deles do outro lado lá. Quer dizer, por trás do inimigo tem uma pessoa, tem um rosto, uma pessoa que poderia ter sido minha amiga, né? Depois da guerra, o Júlio está morando com a Jane Murrow, com a Catherine, numa cidade no interior. O Jim vai visitá-los. O Jim está quebrado, está abatido, os dois estão mais tristes depois da guerra, estão mais envelhecidos, estão mais endurecidos pela vida. E o Júlio confidencia para o Jim que, né, o Júlio tem uma filhinha com a Catherine, e confidencia para o Jim que tem muita dificuldade de viver com a Catherine, que é muito instável, não fica nunca satisfeita com ele, está sempre procurando amante, sempre muito impulsivo. E o Jim passa a conviver com eles e a Catherine acaba seduzindo o Júlio, seduzindo o Jim e tendo caso com ele também. E o Júlio fala que dá até a bênção para o caso deles, que acha bom que se ela vai ter um caso com alguém, que seja com o Jim, que é amigo dele. Só que a Catherine nunca se inquieta, então acaba não se dando certo, acaba não se contentando com esse arranjo também, e acaba dispensando o Jim, que volta para Paris, e aí quando ela se arrepende, vai atrás dele, que ela é muito inconstante, ele não a quer mais, ele vê que, né, não quer essa confusão na vida dele. Depois, no futuro, eles acabam se reencontrando em Paris de novo. O Júlio recebe o Jim com muita alegria, não ficou nenhum rancor, nenhuma tensão entre eles. Mas a Catherine, de novo, chama para si a atenção, chama o Júlio para dar a volta com ela de carro, e o filme termina de uma forma trágica, que é um soco no estômago, para quem assiste pela primeira vez. Quem não assistiu, eu não vou falar, para não dar spoiler. Então, assim, é um relacionamento muito bonito de amizade do Júlio e do Jim, e um relacionamento impossível de amor com a Catherine. A Catherine tem várias características que fazem pensar em transtorno de personalidade emocionalmente instável, ou borderline. Essa impulsividade, esse vazio interior, essa necessidade de ser o centro das atenções, esse relacionamento com as pessoas, que ora coloca a pessoa como ideal, ou como a melhor pessoa do mundo, ora coloca a pessoa como um lixo, como a pior pessoa do mundo, essas autoagressões. E, para ela, infelizmente, ela tinha um vazio que nem o amor tranquilo do Júlio foi capaz de preencher. Então, é uma das histórias do Truffaut em que amor também se mistura com tragédia, né? Um amor impulsivo. Me lembra também A Mulher do Lado, outro belo filme dele, com a Fanny Ardant e o Gerard Depardieu. Esse é um curta, Antoine Colette, em que ele continua a história do Antônio Doinel, né, do personagem, né, alter ego dele. É parte de um filme de curta, chamado Amor aos 20 anos, com 5 diretores de países diferentes. A história de uma frustração. Ele trabalha trabalha com música, e ele vai no concerto, conhece a moça, se apaixona, e a moça fica dando sinais ambíguos para ele, né? Fica dando sinais de se interesse, depois despreza ele, e ele começa a fazer a corte para ela, vai morar perto dela, né? Fica vizinho dela, e os pais dela adoram ele, até que um dia ele está na casa dela e ela chega com o namorado para apresentar para ele e para a família. Então, é uma história de uma frustração amorosa que reflete também um fato semelhante que aconteceu na vida do Truffaut. Esse filme continua a história do Antônio Doinel, Beijos Proibidos. O Antônio Doinel ele tem uma alta desonrosa do Exército. É muito interessante que o militar ele fala que ele está tendo alta desonrosa, e com esse documento ele nunca vai ter um emprego decente, e ele não está nem aí, ele fica fazendo careta enquanto o militar fala com ele. É interessante, porque o personagem do Antônio Doinel, e Os Incompreendidos, era uma criança muito carismática, assim, que trazia muita empatia. Mas depois de adulto, ele ficou um cara meio esquisito, ficou um personagem meio esquizotípico, olhar sempre distante, não acha o lugar dele, ele não faz muito vínculo com as pessoas, sabe? Sempre mexendo no cabelo, olhar sempre, né, um personagem meio esquisito. E realmente, assim, ao contrário do Truffaut, que se achou no cinema e fez virou um grande mestre do cinema, o Antônio Doinel nunca se encontrou assim, passou por vários empregos ao longo dos filmes. Então, nesse filme, ele encontra essa moça, a Claude, personagem da Claude Jade, que já teve um caso com ela e era amigo, começa a frequentar a casa dela, fica amigo dos pais dela. Tem sempre essa coisa dos pais da namorada, que meio que adotam ele. E eles conseguem emprego para ele no hotel.
E nesse hotel tem um detetive que vai lá e dá um flagrante numa mulher adúltera. E ele é demitido por causa disso, mas esse detetive gosta dele, fica amigo dele, fica culpado porque ele foi demitido, e leva ele a trabalhar com ele na empresa dele, na agência detetive dele. Ele começa a trabalhar como investigador e vai trabalhar numa... Então, uma coisa interessante do Truffaut é que ele vai sempre observando os tipos humanos, e o filme dele tem sempre tipos humanos que às vezes não participam da história, mas que são muito interessantes. Então, um deles é esse cara. Esse cara, ele entra na agência detetive, ele quer saber, ele tem a loja de sapato e quer saber por que ninguém gosta dele na loja. E manda e quer que um detetive vá lá para descobrir isso. Eles mandam o Antônio Doanel, e o Antônio Doanel se encanta pela esposa dele, que é linda, e tenta se aproximar dela de uma forma muito desajeitada, e ela começa a se interessar, vê que ele se interessa por ela, ele acaba mandando uma carta para ela. E ela se interessa por ele pela carta, vai procurá-lo, e fala assim, vou ter uma noite de amor com você, mas eu não quero te ver nunca mais. Ela queria aventura, mas não queria o compromisso. E depois ele acaba se envolvendo de novo com a Cláudia Jade e acaba ficando com ela no final. Mas então eu estava falando que o Truffaut tem vários tipos que passam pelos filmes dele, que às vezes não tem relação com a trama, mas que são muito interessantes. Por exemplo, tem um cliente dessa agência de detetives, que é um cara meio esquisito, sempre com uma luva, que ele nunca tira, a câmera sempre foca a luva dele, como se mostrando que ele estivesse escondendo o segredo. E ele está querendo procurar um amigo dele que sumiu, e acaba que eles acham o amigo dele, eles falam com ele, a gente achou seu amigo, ele está vivendo com uma mulher. E quando eles falam com ele que o amigo dele está vivendo com a mulher, ele tem uma crise histérica enorme, ele se descontrola, ele fica agressivo, ele fica agitado, é muito difícil conter ele. Quer dizer, ele tinha uma relação homossexual com esse amigo que estava procurando. E é uma situação, assim, como outras que o Truffaut traz, que não tem muito a ver com a história do filme, só compõe o ambiente, compõe a visão do mundo do Truffaut. O que é diferente dos filmes mais tradicionais, filmes americanos. No filme americano, se um personagem aparece, um revólver aparece, você sabe que isso vai ter a ver com a história. Nos filmes do Truffaut, não, às vezes é só para compor o ambiente. Tem outro personagem que é muito interessante desse filme seguinte dele, também do Antônio Doanel, do homicídio conjugal. Nesse caso, o Antônio Doanel já está casado com a Cláudia Jade. Aí tem um personagem que o amigo do Antônio Doanel, sempre que ele encontra no início, e o personagem pede dinheiro emprestado para ele. Aí sempre que ele encontra o personagem fala assim, eu estou te devendo 20 francos, né? Aí o Doanel fala, Aí ele fala assim, então me empresta mais 20, que depois eu te pago 40. E o filme todo vai acontecendo. Ele sempre encontra com ele e fala assim, eu estou te devendo tanto, né? Me empresta mais tanto, depois eu te pago o dobro. Até que no final do filme ele encontra o cara fala assim, eu estou te devendo tanto, né? Aí o Doanel fala assim, não, você não deve nada, você está perdoado, você não tem dívida nenhuma comigo. Então, tem esses personagens divertidos que circulam, muito característicos que circulam os filmes dele. Nesse filme, ele vive com a Cláudia Jade, e ela é professora de violino, ele passa por vários empregos também, e ele acaba se encantando por uma moça que ele conhece, uma japonesa, e ela percebe, ele vira amante dela, apesar dela ter engravidado, ter tido um filho, e ele muito insensível com ela, né? Ele dá outro nome, um nome para o filho que ela não queria enquanto ela estava no repouso, e ela acaba se envolvendo com essa japonesa, e ela descobre, e ele muito cínico, né? Fala assim, eu não me apaixonei por uma mulher, me apaixonei por toda uma cultura diferente, e ele vai embora, mas quando ele vê que não tinha nada a ver com essa japonesa, assim, que era mais uma curiosidade, uma paixão, um encantamento, ele acaba voltando para a esposa. Então, esse filme é um pouco isso, sobre a dificuldade de aceitar uma vida adulta, né, a vida como ela é, com todas as limitações, com todos os... Né, um amor maduro, né, com aceitar uma pessoa com todos os limites, com todos os prós e contras, e ficar indo atrás de ilusões impossíveis. E falando dos tipos característicos dele, tem outro tipo característico nesse filme, que eles moram no prédio, que são vizinhos de um cara, e esse cara, sempre que vai sair, ele fica muito impaciente que a mulher demore, então ele fica andando de um lado para o outro no corredor, e no fim ele pega a bolsa da mulher e joga pela escada, joga pelo vão da escada. E a mulher sai correndo desesperada, né, para pegar a bolsa que ele jogou lá embaixo, e ele vai embora com ela. E no final eles repetem isso, né? No final eles estão saindo de casa, do Anel e a esposa,
E ele fica andando de um lado para o outro, e no fim ele fica impaciente, pega a bolsa dela, joga pelo vão, meio que mostrando que eles viraram um casal tradicional, aprendendo a se tolerar. Tem um outro filme sobre a história dele, O Amor em Fuga, mas esse eu não consegui encontrar. Esse aqui está no MUBI. Essa é a história de Adélia H. É um filme histórico. Adélia H é a Adélie Igot, a filha do Victor Hugo, segunda filha, o famoso escritor. Esse tem no YouTube. Isso é muito interessante, que ele fala sobre o amor agora de outra forma, dessa forma, um amor psiquiátrico, né? Ele descreve um caso psiquiátrico, é um caso de erotomania, é síndrome de Clérambault, que a pessoa se apaixona por uma outra pessoa, geralmente alguém famoso, alguém superior, alguém distante, e acha que essa outra pessoa é apaixonada por ela. Por exemplo, aquele cara que agrediu a Ana Hickman, provavelmente tinha isso, tinha uma erotomania. Ele achava que ela tinha um caso com ele. Então, a Adélia Hugo, ela teve relacionamento com um tenente do exército, o tenente Pinson, e ele vai embora, assim, servir nos Estados Unidos, na Guerra Civil, pela França, e ela vai atrás deles, no meio do século XIX. É interpretado pela Isabelle Adjani, né, uma das atrizes mais lindas da história do cinema francês, que interpretou vários personagens históricos clássicos, além da Adélia Hugo, interpretou a Camille Claudel, né, interpretou a Rainha Margot, e ela vai para lá achando que ele gosta dela, e ele não quer nem saber dela. E ela chega lá e fica hospedada numa pensão, e fica criando aquela ficção de que ele gosta dela, fica o perseguindo, né, fica o stalkeando. Ela é muito ingênua, e ele é um aproveitador, ela dá dinheiro para ele, na ingenuidade dela, e ele aceita, ele acaba explorando. E ela tumultua a vida dele, ele quer se casar com a moça de uma família proeminente, ela vai atrás do pai da moça, fala que ele tem compromisso com ela, que ele não tem, que não é verdade. Ela fala para a família, escreve para o Victor Hugo, falando que vai casar com ele, que é mentira. Até que ele vai embora, ele acaba indo para o Caribe, servir lá, ela vai atrás dele, só que ela acaba enlouquecendo de vez, né? E fica andando pelas ruas, né, louca, até que uma pessoa se apieda dela, vê que é estranha essa moça, claro, gestos finos, né, andando pela rua daquele jeito, desnorteada, e pega ela, descobre que ela é, e restitui a família. Então, história real, a Adélia Hugo viveu muitos anos depois numa instituição e morreu na instituição. O Último Metrô foi o grande sucesso de bilheteria do Truffaut, com grandes atores, com Gerard Depardieu, Catherine Deneuve, tem no MUBI, ganhou quase todos os prêmios César, que é o prêmio mais importante da França de cinema. É passado na Segunda Guerra, na resistência francesa. Então, a Catherine Deneuve, ela gerencia um teatro, e o marido dela, que seria o dono do teatro anterior, teria fugido, porque era judeu. Só que, na verdade, ele não fugiu, ele estava escondido. Embaixo do teatro, ela escondia dele. E ele dirigia as peças através dela, ele ficava escutando. E ela faz uma peça, eles estão produzindo uma peça, e o protagonista é o Gerard Depardieu, e eles se apaixonam, a Deneuve e o Depardieu. E o diretor percebe, o marido dela, pelo diálogo deles, pela forma que eles conversam. Obrigado, Sérgio. Ele percebe que eles se apaixonam, escondido lá do quarto dele. E é muito interessante, porque o Truffaut aproveita essa frieza aparente da Catherine Deneuve, né? Que aparentemente é uma mulher muito fria, mas que esconde, né, um turbilhão de emoções dentro dela. Então, um belo filme que fala um pouco também da rotina, do cotidiano da França durante a época da ocupação. Aqui o filme que o Eli comentou, achei muito bacana ter essa mesa assim, com o Eli, falando de Hitchcock e Truffaut. É como se a gente estivesse reproduzindo um pouco aqui o diálogo deles, né? Os dois lá no céu, eles devem estar achando muito curioso uma mesa de psiquiatria falando deles dois. Então, o Hitchcock era visto só como autor comercial nos Estados Unidos e o Truffaut viu o Hitchcock como um grande autor. Então, uma das grandes obras do Truffaut foi a entrevista que ele fez com o Hitchcock, né? Ele veio nos Estados Unidos, ficou uma semana fazendo entrevista com o Hitchcock. Eu tenho muito carinho por esse livro. Eu fiz um mochilão na Europa há cerca de 30 anos. E na época não tinha Amazon, a gente não tinha internet. E nesse mochilão eu comprei esse livro lá, uma edição de luxo do Hitchcock Truffaut, que é um dos livros mais famosos de cinema, né? Uma aula de cinema.
carreguei esse livro no lombo, esse livro pesado, além de outros, durante muitos dias lá na Europa. E com muito prazer. Então, tenho muito carinho por essa história. Tem um documentário muito interessante sobre isso no Globoplay. E os dois ficaram amigos, né? Então, o Hitchcock já estava mais no fim da carreira dele, o Truffaut estava no meio. Isso foi na década de... Acho que foi em 1960, 66, se eu não me engano, que foi feito escrever esse livro. E eles mantiveram contato depois. O Truffaut escrevia para o Hitchcock, pedia para ele opinião sobre os roteiros, sobre os filmes dele. Então, vou terminar com essa imagem famosa, assim, do fim dos Incompreendidos. Os Incompreendidos têm um título interessante em francês, Os 400 Golpes, Les 400 Coups, que quer dizer assim, que é um termo em francês, quer dizer, né, golpe, picaretagem, né, pequenos furtos. E essa imagem é icônica porque simboliza isso do anel, né? Um menino que não tem nada, que é largado, não tem amor da família, não tem afeto, não tem cuidado, mas ele olha para frente, ele tem futuro, ele tem esse olhar de querer descobrir a vida e ver o que a vida pode trazer para ele. E eu acho que ele diz muito de quem o Truffaut poderia ter sido, né? O Truffaut era um cara que, né, era um marginal, que fugiu da escola, que fazia pequenos furtos, né, sem nenhum suporte da família, e por meio do cinema, ele conseguiu transformar essas angústias todas dele em arte, conseguiu, né, simbolizar isso tudo e presentear a gente, iluminar um pouco mais nossa vida com isso. Então, isso pode dar o pontapé da nossa discussão. Eu queria fazer um contraponto com Hitchcock, né, que tanto o Truffaut quanto o Hitchcock muito autobiográficos, mas o Truffaut de forma muito consciente, o Hitchcock talvez de forma não tão consciente. Bom, então é isso, gente. Obrigado pela atenção de todos. Tudo bem, Rodrigo. Perfeita sua conferência. Também um deleite, né? Uma maravilha. 3 monstros do cinema, né? Falados assim, com uma maior naturalidade pelos 3. Realmente eu fiquei encantado aqui, pensando no meu objeto de estudo, que é o Winnicott, né? Isso aí dava para o Encontro Brasileiro de Winnicott, de 2022, vai ser em Belo Horizonte, né? Então, já vou pensar numa mesa, e o tema é ambiente e holding, né? Você vê que os 3 sofreram privação, né? O Fellini, difícil, o Hitchcock, claramente, né? E o Truffaut era quase um delinquente, entre aspas, né? Tem tudo a ver com as nossas teorias. Meus parabéns, uma maravilha de conferência, de mesa, uma das melhores que eu assisti desde que tem a pandemia, com toda sinceridade, né? Não só por ser cinema, que é uma coisa que encanta todos nós, como as colocações. Você vê como que a arte muda o cenário da psiquiatria, né? Sai da objetividade ortopédica e entra na subjetividade do ser humano, né? Isso não tem preço para nós. Então, para mim, pelo menos, não tem, né? É a grande... O Freud, eu sempre cito isso quando eu estou trabalhando com arte, vou terminar agora falando de Freud, que essas pessoas, se não fosse a arte, talvez fossem psicóticas, né? Talvez abrissem um surto psicótico. Tanto o Truffaut, quanto o Fellini, quanto o Hitchcock, né? Ou seja, a arte segura. Isso é um trabalho muito bonito do Freud. Então, agora está a palavra aberta, né? Porque é hora dos debates. E parece que tem que pôr no QIA, não é isso? Ô, Sérgio, eu tenho a impressão que os nossos conhecimentos teóricos, né, a psiquiatria, as psicoterapias, acabam engessando um pouco o pensamento da gente, né? A gente tem que ir aprendendo e desaprendendo, assim. O mais difícil é isso, não é aprender, é desaprender. E o artista, de repente, ele tem menos essas amarras, né? Assim, ele é mais livre assim na percepção dele e pode trazer umas coisas interessantes, né? Você fala sempre aquela fase do Freud que é muito interessante, né? Onde eu chego, algum artista já teve. Eles falam muita coisa também que não tem a ver. Tem muita arte ruim, mas tem muita... Claro. Muitas vezes eles simbolizam as coisas de um jeito que
que a gente curte para acompanhar. Posso fazer uma pergunta da plateia, queria fazer um comentário. O Luiz também já está levantando a mão. Mas depois eu quero fazer um comentário sobre o documentário Hitchcock Truffaut. Eu não sei como é que funciona isso. Eu não estou vendo a turma. Deixa eu ver se eu visualizo a galera agora. Aperta no chat. Além embaixo, bem no centro, está escrito chat. Clica lá, vai aparecer. Não, está aqui. Excelente, obrigado. A arte cura em todas as suas diversidades, ainda bem. Acho que não tem pergunta. Eu Eu vou aproveitar, então, e já vou falar. Para o Eli, eu vou fazer a defesa do Hitchcock aqui contra a Tippi Hedren, porque eu não acredito muito nas histórias que ela conta, sabe? Eu acho que ela ficou muito frustrada porque a carreira dela não decolou e ela jogou toda essa negatividade assim, do fracasso dela no Hitchcock. E ela reclama, por exemplo, daquela cena dos pássaros, né, que jogaram na cara dela e tal. Mas assim, me parece que é óbvio que ela sabia disso, né? Que não foi uma coisa assim. Os técnicos de Hollywood é muito raro, né? Acontecer como aconteceu agora o crime, né? Daquele ator, né? Que usou uma arma, né? De verdade e tal. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. E no caso dos técnicos ali que estavam com os pássaros, eram todos treinados, né? Havia os pássaros também eram treinados. Enfim, acho que houve assim, um acidente de filmagem, como pode acontecer, né, em qualquer filmagem. Arranhou os olhos dela, aí ela foi para o hospital, fez um drama, tal. Mas não os olhos, arranhou-se perto do olho. E outra coisa é que ela, isso pouca gente sabe, né? Ela reclama dos pássaros, mas eu posso mandar 2 imagens para vocês? Como é que eu faço para mandar as imagens? Compartilhar a tela. Como é que faz? Em verdinho. Em verde. Chat screen. Mas aí aparece um monte de coisa que eu não quero que apareça, né? Não, aí você deixa aberto só a imagem que você quer que apareça, o resto o senhor fecha. Bom, no caso são essas imagens aqui. Eu posso jogar em algum lugar aqui? Não. Dá para ver? Tá abrindo. Selecione qual a imagem que o senhor deseja. Deixa eu ver. Essas aqui estão selecionadas já. E agora eu faço o quê? Tem que ser uma por uma de cada vez. Uma de cada vez? Onde é que eu jogo? Pode abrir, pode clicar 2 vezes, para ver se ela abre. Esta é Tippi Hedren com leão? É. E aí eu vou abrir outra agora. Isso ela maximiza. Ela tinha um leão de estimação, isso é na casa dela. Então você imagina quantas vezes ela foi arranhada, né, por esse leão. Né? Assim, ela fez um drama porque foi arranhada por um pássaro, né? Essa foto é real. É real. Ela tinha na casa dela um leão de estimação. Então assim. É que ela ainda fez Marne depois com o Hitchcock. Então assim. Ela voltou e fez outro filme com o Hitchcock. Fez o Marne, né? Então acho assim que é um pouco assim de chamar atenção, sabe? Ela quis chamar atenção e tal, exagerou assim tudo que aconteceu nas filmagens. E deixa eu tirar aqui agora. E outra coisa que eu acho interessante comentar é que a cena do chuveiro também teve muita polêmica, porque o criador dos créditos, né, o Salbás, disse que é ele que tinha feito filmado aquela sequência famosa do chuveiro, não foi o Hitchcock que filmou.
Aí a Janet Leigh vem em defesa também do Hitchcock, né? Porque teve um processo, uma coisa muito feia. E aí ela disse que não, que ela estava filmando a cena e o Hitchcock dirigindo, né? O Hitchcock dirigiu a cena. O que o Saul Bass dirigiu, provavelmente, que eu acho que foi isso mesmo, foi a cena com a dublê, porque o Hitchcock não se deu ao trabalho de dirigir uma dublê na cena em que ela está nua, né? E depois haveria essa cena seria toda cortada, só apareceria o corpo, né, da dublê de corpo. E então acho que talvez o Saul Bass tenha dirigido o chuveiro com a dublê, não a sequência importante com a Janet Leigh, né, que é a cena que vai ser depois, né, ficou famosa, né, com a Janet Leigh. E agora o curioso... dias para ser feita, né, a filmagem. Exato, foi muito complexo, porque tinha uma gota d'água no olho dela, né? Ela não podia piscar. Ela não podia piscar, e aquele olho estava torturando, né, Janet Leigh. Enfim, é a cena famosa. Em 6 semanas, por aí. Mas a cena de chuveiro foi dias, e ela dura 2 segundos só. Uhum. E o que eu acho assim, interessante, pouca gente sabe também, é que essa dublê de corpo, esqueci agora o nome dela, ela era uma dançarina de boate, stripper e tal. E ela foi assassinada depois, pouco depois do filme, né? Então, facada, não. Eu acho que foi a facada, assim, no apartamento dela. Não no chuveiro, mas no apartamento. Provavelmente alguém que viu o filme ficou, né, perseguindo a garota, sabia quem era e tal. Então, uma história meio macabra, assim, pouca gente conhece. Existe um livro, eu tenho esse livro, né, que conta a história toda. Isso do Hitchcock, né, para o Rodrigo, você não falou do filme que eu mais gosto do Truffaut, que é o Fahrenheit 451. Você não encontrou, não viu? Ô, Luiz, eu tive muita dificuldade para encontrar os filmes, sabe? Eu acho que da próxima vez que eu vou escrever sobre isso, eu vou bater na sua porta aí, vou acessar a sua... Eu tenho todos, é verdade, eu tenho todos. Mas o Fahrenheit é maravilhoso. Vocês conhecem o romance, né? Dos bombeiros que queimam os livros e... eles são no futuro, né? Uma distopia, e eles queimam os livros, mas aí um dos bombeiros esconde um livro que ele ficou curioso para saber o que tinha no livro, né? Que ele queimava todos os livros, não sabia por quê, né? E ele tem um problema com a esposa, que a esposa é ultra fanática, e todos só assistem televisão, imagens, né? Não leem nada, a leitura é proibida. E aí ele encontra outras pessoas que gostam de ler e tal, e eles formam uma comunidade, né? E no final ele vai fazer parte dessa comunidade, ele foge do governo, é um governo totalitário, e ele vai para essa comunidade em que cada um decora um livro, então viram pessoas livros, né? E eles ficam decorando os livros, para no futuro, quem sabe, restaurar, né, a humanidade que lê, então é maravilhoso. Tem uma pergunta aqui no QIA, da Adriana Fatini, nossa amiga cinéfila. Quanto a cineastas que, se não tivessem investido na arte, teriam sido casos típicos de transtorno mental, que tal Peter Greenaway? Eu acho que ele mesmo cineasta, ele continua um transtornado mental. Eu não gosto nada do Peter Greenaway. Nem ele é um transtornado mental. Pergunta, então, foi respondida ao vivo. Quem mais quer comentar isso? Eu escrevi um ensaio, se alguém tiver interesse, eu escrevi um ensaio sobre ele, está publicado. Vou comentar outras coisas enquanto não te dou uma pergunta. Entre os do Truffaut, entre meus favoritos, eu tenho alguns DVDs, não tenho todos igual o Luiz, mas tem alguns. Eu adoro A Noite Americana, é sensacional, né? O Truffaut faz um papel de um diretor de cinema fazendo um filme. Então, A Mulher do Lado, que o Rodrigo comentou, é genial também. Anteontem eu revi O Último Metrô, realmente é extraordinário esse filme, né?
E o documentário, então, o Rodrigo viu, né? O documentário baseado no livro. Tem poucas gravações. A gente ouve. O Hitchcock só fala inglês, ele não fala nada de francês. E o Truffaut só fala francês, não fala nada de inglês. Tem uma intérprete. Mas é legal a gente ouvir as vozes dos dois. E tem várias vezes que o Hitchcock fala assim, desliga aí o gravador. Aí ele fala alguma coisa que jamais saberemos o que ele falou. Provavelmente foram as coisas mais interessantes, né? Você viu, né, Rodrigo, esse documentário? Vi, tá no Globoplay, é muito interessante, muito bom. A Noite Americana eu procurei, também não achei, infelizmente. E A Noiva Vestida de Preto, A Noiva Vestida de Preto. É muito bom, é muito bom. Muito bom esse filme, Muito bom. Jean Moreau. É ótimo. Esse é um dos mais Hitchcockianos dele, né? Muito bom, né? Agora tem uma coisa que eu queria pedir a opinião até do Luiz Nazário, que é o seguinte, o personagem que ele acompanha, que é o alter ego dele, o Duhamel, ele no começo, assim, nos Incompreendidos, é um rapaz muito carismático, né, que a gente... Mas depois fica difícil simpatizar com ele, ele fica muito esquisito. Assim, ele é antipático mesmo, né? Ele é antipático. Você acha que é o personagem ou é o ator? Eu fico achando que é o ator. Eu acho que é o ator também. Eu também tento concordar com você, embora não conheça, né, pessoalmente, mas você vê assim ele mais velho, depois ele ficou uma pessoa muito feia, inclusive, né? Uma pessoa muito desagradável. Assim. E ele, na época, estava no auge, né, com esses primeiros filmes do Hitchcock, assim, nos anos 60, 68, né? Estava no auge daquele movimento estudantil, ele era o ator símbolo, né, dessa revolta, né, dos jovens e tal. E depois que ele envelhece, ele realmente perde muito do elan, né? Ele trabalha com o Glauber Rocha, né? Eu acho que ele fez um filme... acho que ele fez um filme com ele não sei se na Itália ou na França, que o Glauber fez, a maioria dos filmes do Glauber foram feitos fora do Brasil, né? Ele viu na Itália, viu na França, em Cuba, então ele tem obra internacional, assim. E agora tem outro filme que eu gosto também, que é pouco visto, que é com os meninos, você viu esse? Dos meninos? L'Argent de Poche. Não, esse eu não conheço, não. Tem um menino que quer um bebezinho que cai de um apartamento, assim, não acontece nada com ele, né? Ele fala que os bebês têm a pele dura. Eu acho muito bonito essa frase. Agora, aquele filme que ele fez, homenageando Hitchcock, eu não gostei tanto, não. O De Repente no Domingo. Eu não gostei tanto, De Repente no Domingo, né? A Fanny Ardant tá muito bacana nesse filme, mas eu não gostei tanto do filme, não. É o último dele, né? Eu acho que é. Não é tão bom, não. É um outro que tem protagonista muito antipático também. Você sabe que perguntas. Mas você sabe que muitos filmes que eu não gostei quando eu vi no cinema, depois eu revi, eu gostei. Depois que o tempo passa, assim, às vezes eu gosto de um filme que eu não gostava. Engraçado, né? Isso é muito importante, né? Poder refazer as memórias, isso é uma coisa que a gente tem estudado muito, né? E acontece, às vezes, o contrário também. Às vezes, um filme que você gostou muito, quando você revê, você fala, nossa, gostei disso, né? Incrível. Agora, Hitchcock eu vejo todos nunca deixei de gostar, assim. E o meu preferido é Os Pássaros. Esse eu posso ver 20 vezes, continuo gostando. Eu gosto mais do Corpo que Cai. Corpo que Cai não só é meu preferido do Hitchcock, como é meu preferido do cinema. É maravilhoso, maravilhoso. Eu fiquei com 19 anos no cinema, quando ele foi relançado. Saí em êxtase da sala de cinema. Até hoje me emociona, vejo o Corpo que Cai, ouço a música do Bernard Herrmann, vejo uma... Você sabe que o Hitchcock proibiu, né, esses filmes dos anos 50, os 5 principais filmes que... E eu, assim, morria de vontade de ver, né, porque ele criou um mito, né, assim, de filmes invisíveis, né,
E acho que 45 também, Peixinho Diabólico. Peixinho Diabólico, Janela Discreta, o Terceiro Tiro, e o Vértigo, né? E tem mais o Homem que Sabia Demais. Foram esses 5. E acho que em 80... lembrando, num domingo, uma pergunta da plateia, num domingo. Não entendi. Não, discordaram da gente aqui, que é a dona do Truffaut. Mas, enfim, em 80, acho que foi 86, não me lembro. Terminou o prazo que o Hitchcock tinha dado para esses filmes ficarem invisíveis, né? Que eles poderiam, então, depois de 20 anos, voltar a circular. E o lançamento... De voltar em 1984. Hitchcock tinha morrido 4 anos antes. E aí foram relançados. Eu vi todos os 5 assim, no cinema, né? Foi maravilhoso. Para mim foi o auge da minha carreira de cinéfilo. Oi, né, Luiz? Eu tenho a impressão de que o Hitchcock ele não tinha tanta noção assim do tanto que ele projetava dele nos filmes dele, assim, né, a impotência dele, a frustração, o desejo pelas mulheres, a questão da culpabilidade, né? Eu fico com a impressão que o Truffaut projetava a vida dele, né, no cinema de uma forma mais explícita e o Hitchcock de uma forma mais implícita. E não falo isso não como uma crítica, assim, acho que até grande parte do encanto dos filmes dele vem disso. Vocês concordam? Vocês acham que é por aí também? Concordo. O Truffaut acho que é mais explicitamente autobiográfico, né? Hitchcock não fala de eventos da vida, mas fala dos sentimentos dele, dos medos, das paixões, das perversões, da culpa, né? Eu acho que tanto... Oi. Vocês acham que ele tinha noção disso? Eu acho que sim. O Hitchcock era muito ligado com psicanálise. Ele fez o primeiro filme, né, sobre psicanálise em Hollywood, né? Quando Fara o Coração. Então ele lia muito sobre isso. Eu acho que ele tinha conhecimento. E o Fellini também, né? Eu acho que ele tinha, né? Ele fazia psicanálise. Então ele se interessava muito pelo né, inconsciente, enfim, a alma humana e a própria alma, né? Acho que eles lidaram muito bem com isso nos filmes. E inclusive com as repressões, assim, né? Porque eu acho que nos filmes do Hitchcock, como do Fellini, tem um lado homossexual, assim, que eles não viveram, mas que eles talvez gostassem de viver também. Vários personagens do Hitchcock, né, são homossexuais. Os vilões todos são homossexuais. Tem até um livro sobre isso, assim, né? Um livro até que acusa o Hitchcock de ser homofóbico, né? Porque os vilões são homossexuais. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que é mais assim. Né? Peixinho Diabólico. Peixinho Diabólico é um dos exemplos mais, né? E tem internacional também, aqueles espiões, né? Como é que chama aquele ator? Depois ele se tornou um ator importante. Fez até Crimes e Pecados do Woody Allen. James Mason? James Mason e o... Martin Landau. Martin Landau. Martin Landau. Uhum. Não, o Pacto Sinistro, né? O psicótico lá do Pacto Sinistro, Psicose, são todos homossexuais, né? As mães hitchcockianas são um terror. Dominadoras, né? Tem símbolos sexuais nos filmes de Hitchcock o tempo todo, né? Tem uma atriz que apaga o cigarro com uma gema de ovo, né? Esses trens entrando pelo túnel, enfim, tem vários. Tem um que joga bengala em cima da cama. São cenas que não tem nada a ver com o filme, assim, de certa forma, né? Mas são inseridas ali para simbolizar o sexo, né? E no Fellini também, você tem vários personagens homossexuais, né? Satírico, né? Um filme todo homossexual. E quase todos os filmes do Fellini tem um personagem homossexual. Então ele trabalhava esse lado dele, né?
reprimido, digamos assim, nos filmes. E nos livros dos sonhos, ele tem sonhos homossexuais, assim, que ele tem relações homossexuais. Agora, eu confesso que quando eu escuto a Tippi Hedren falar que foi abusada nos filmes dele, eu tendo a acreditar, porque eu acho que os filmes dele têm um colorido misógino, sabe? Eu vejo que, como no Psicose, né, a mulher livre, né, que transa, que começa o filme transando, que furta, é punida, né, barbaramente com a morte no meio do filme. No Corpo que Cai, a mulher pecadora é punida também, né? Ele tem frases misóginas, né? Tipo, ele é o Nelson Rodrigues, assim. Hitchcock tem várias frases misóginas. Eu não sei, Aliás, assim, ele não tinha muita consideração pelos atores, na verdade, né? Gados. Em geral. Ele dizia que Os atores eram que nem gados, né? Que você tinha que mover para um lado, mover para o outro. Ele tinha razão. Mas diferente do Truffaut, que dava muita liberdade para os atores dele. O Hitchcock não dava a mínima liberdade. Ele queria que os atores se encaixassem ali no roteiro, não podia fugir do roteiro. Tem aquele filme, acho que é I Confess, né? Eu confesso, Tortura do Silêncio, que o Montgomery Clift, né? Ele ficou um dia inteiro para filmar uma cena, né? E o Hitchcock ficou doido, porque ele queria saber por que ele ia de um ponto até o outro, assim, dentro da sala, né? Ele falou: você só tem que caminhar de um ponto para o outro, só isso, né? Não, mas eu preciso saber por quê, né? Qual a motivação do personagem, que o Hitchcock ficou quase louco, assim, com ele. Com a ideia não aconteceu isso, aí o Hitchcock respondeu: a sua motivação é o cheque que você vai receber. Exatamente. Naquele filme do Lars von Trier também, aquela cantora, como é que ela chama? Esqueci o nome dela. Bjork, ela também ficou furiosa com o Lars von Trier, porque ele não explicava, né, as motivações do personagem, ela não sabia porque ela tinha que matar o fulano, né? E ela não queria matar, mas você tem que matar, tá no roteiro, vai lá e dá 3 tiros nele, né? Ele gritava assim com ela desapareceu do set, ficou 3 dias sumida. E depois ela ganhou o prêmio de melhor atriz, né? Porque ela simplesmente estava fantástica no filme. Como todas as atrizes do Hitchcock, né? Estão fantásticas. A Doris Day também ficou totalmente estressada com o Hitchcock, né? Porque ela não sabia se ela estava bem e tal. O Hitchcock não falava nada para ela. Aí depois ela viu que ela estava perfeita, né? E os atores são muito neuróticos, né? E o Hitchcock interessante que eles têm aquela amizade, aquela admiração toda, né? Mas tinham estilos bem diferentes. No documentário, o Truffaut, ele fala que no fim do dia, que ele ia jantar com os atores e discutia a cena, discutia o roteiro, mudava o roteiro. O Hitchcock ficou impressionado, né? E parece que no fim da vida ele ficou até meio incomodado, assim, pensando se ele não deveria ter sido um pouco mais livre alguns filmes, né? Se não poderia ter criado algumas coisas diferentes. Nos Pássaros, ele falou que ele se deu essa liberdade naquela cena em que não estava no roteiro, né? Que quando os pássaros atacam na casa no final, né? E você só ouve o som, né, daqueles pássaros atacando e os atores assim se estrebuchando, assim como se estivessem sendo atacados, né? Fica toda uma movimentação. Aquilo ele improvisou, aquilo não estava no roteiro, né? E ficou maravilhoso, né? Acho que tudo que Hitchcock faria, né, improvisado ou não, ficaria maravilhoso. Como 5 minutos é o nosso paradigma de tempo, ainda temos 5 minutos para terminar o encontro, né? Faltam 5 minutos para as 9 horas, para as 21 horas. Então, fiquem livres para quem quiser dar alguma mensagem especial, mandar algum recado. Por exemplo, eu queria saber onde esse ensaio sobre o Fellini está publicado, que eu queria ler muito, né? Eu acho que o ensaio é da própria Associação Psiquiátrica, né? Eu acho que pelo menos eu fui convidado para escrever um ensaio para um livro a ser publicado. Sim. Então ainda não foi. É do livro que eu estou estudando. Deve estar sendo conversa sobre psiquiatria e cinema, vai sair ano que vem. Então beleza. Eu tenho algumas correções para fazer antes que seja publicado. Eu não tive mais notícia, né? Mas eu gostaria de enviar depois as correções.
Então envia que já foi para a editora, Luiz. É? Vou enviar. Então envia porque já foi para a editora. Vou enviar. Eu achei que já tivesse publicado, inclusive. Já tivesse. Porque eu releio os meus textos assim, infinitamente. Continuo corrigindo. Pessoal, eu queria parabenizar todos vocês. Estou encantada, dá vontade de ficar aqui até 10 horas da noite. E a partir desse momento, tomando uma taça de vinho. Mas uma coisa que eu queria sugerir para a Associação Mineira de Psiquiatria é que tenha um encontro desse por mês, porque agrega muito, todo mundo, assim, acho que cada vez mais as pessoas vão querer assistir, e o boca a boca também, né? Porque a gente não tem isso, não existe isso. Então, a gente tem que inaugurar esse espaço e convidar vocês novamente, outras pessoas, para falar abertamente, livremente, do jeito que vocês falaram. Foi muito gostoso, muito mesmo. Né, Sérgio? Muito. E o roteiro que... Muito interessante a dica. O roteiro que me passaram é que às 20h59 eu despeça, né? Termine, agradeça a presença, agradeça os palestrantes, né? E convide para continuarmos na jornada, né? Então, acho que a gente pode terminar, né? Foi uma maravilha, realmente, inesquecível. Foi muito prazeroso. Eu acho que, como eu repito, foi uma das melhores lives que eu assisti. A gente já assiste todo dia uma, né? Foi ótimo. Quase não tivemos também diagnósticos psiquiátricos, que eu acho que realmente, às vezes, ajuda muito e às vezes empobrece, né? Então, realmente, eu achei muito bom tudo, muito bom, muito bom. Então, é isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Um prazer ter estado com vocês hoje. Um privilégio. Gostei muito também. Muito obrigado pelo convite. Estarei à disposição aí para novos debates. Um abraço a todos. Novos encontros. Novos encontros. Um abraço a todos. Saudades, Flávia. Também. Beijo. Beijo.